Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Resenha Livre. Eu e meu parceiro Daniel Matos é mais uma resenha com vocês aí, uma resenha que tem dado o que falar aqui em Ferraz, Daniel. É isso aí. O pessoal tem bastante gente falando a respeito, né? Uns ficam satisfeitos, outros não. Tem a crítica, faz parte, né? E o legal é assim, que são temas tratando da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Nós fizemos 2 episódios falando da Câmara Municipal e tanto o primeiro quanto o segundo, bastante gente concordou com o que a gente falou, com bastante coisa que a gente falou. Por outro lado, bastante gente discordou também, né? Alguns que foram, comentados ficaram felizes, outros não. Principalmente do ranking feito no nosso último programa. O ranking dos vereadores. Tem gente que não merecia essa posição. Outros falaram, não, aquele vereador não merecia estar lá naquela posição. Cara. Que a resenha livre a gente... É difícil de escolher, né? Fazer algumas escolhas, ranquear e tal. Mas a gente tem que fazer isso, né? A obrigação nossa, no caso, seria ranquear. E a ideia nem é agradar geral, cara. Então, a nossa opinião, assim... É bem um projeto bem despojado, sem se apegar muito, né? Não, a ideia é essa. E hoje nós vamos fazer um novo ranking com os nomes importantes em Ferraz de Vasconcelos que ocuparam o executivo aqui, o ranking dos 5 melhores prefeitos da história de Ferraz de Vasconcelos. Será que vai dar bom? Vamos ver. Então é isso, gente. Os 5 melhores prefeitos da história de Ferraz de Vasconcelos na nossa avaliação. Nós tivemos uma discussão aqui em relação a alguns nomes, a classificação, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos. Não foi fácil também. Não foi. Mas eu confesso que foi menos complicado do que a última. Foi menos, né? Até porque são 5. São 5 só, são 5. E aí, para a gente poder começar, vamos começar com o nosso quinto, né? Vamos do quinto ao primeiro, expondo os motivos da classificação de cada um deles. E em quinto, vamos colocar o Louis Baxman, né? Louis Baxman. E o outro, antes, o primeiro nome. Antes é difícil sair do nome dele. Antes é Helmut Hermann Hans. Agora saiu. Louis Baxman, o primeiro prefeito da história de Ferraz de Vasconcelos. E aí, dentro de todo o contexto histórico, por que ele está entre os 5 melhores prefeitos da história de Ferraz de Vasconcelos? Porque antes de Ferraz de Vasconcelos ser emancipado, ele foi uma das pessoas que brigou para que isso acontecesse. Ele lutou pela questão da emancipação política de Ferraz de Vasconcelos, sendo eleito o primeiro prefeito da cidade. E isso, historicamente, tem uma relevância muito grande, né? Ele poderia até ficar em primeiro mesmo, né? Por ter essa relevância da comarca e tal. Tem a questão da indústria também, né? Que foi ele que iniciou essa questão industrial, que vem com a geração de emprego. Então, tudo isso aí poderia ser o primeiro, mas a gente não elencou baseado só em alguns pontos, né, Rony? A gente discutiu bastante. E tem uma questão importante em relação a ele, que ele foi a primeira pessoa de Ferraz de Vasconcelos que levou o nome da cidade para outros lugares, não só do Brasil, como do mundo também, com a criação da empresa, da indústria. E que quem não conhece a história da empresa, é legal vocês pesquisarem para ver o grau de importância, o nível de importância que essa empresa tem, não só para Ferraz de Vasconcelos, o quanto ela fez com que a cidade fosse conhecida. Então não tem como deixar ele entre os 5 prefeitos de destaques da cidade de Ferraz de Vasconcelos, por conta de todo esse envolvimento. E hoje, indiferente de como a cidade esteja, toda a história de Ferraz de Vasconcelos veio a partir dele. Então, lógico, até uma homenagem mais que justa. É importante frisar que a gente viu também que ele passou pela Lixa, né? Sim. Que é outra empresa, uma indústria importante para a história de Ferraz, é um patrimônio da nossa cidade aqui. E ele passou por lá, depois tem a história toda com a família e a emancipação em si. Então, a gente preferiu, escolher honrar ele. Sim. Fica muito mais uma homenagem, mais do que justa todo o conceito da história de Ferraz de Vasconcelos. Então,
Hamilton Ramos Martins, o primeiro prefeito da história de Ferraz de Vasconcelos. É isso aí. É que eu falei sem pensar, eu falei, tem que ir, senão... E aí, em quarto lugar, até mesmo antes da gente falar o nome dele, vamos, assim, é importante falar que dentro de todos os prefeitos que nós tivemos em Ferraz de Vasconcelos, nós contextualizamos questões importantíssimas, porque o que faz a gente montar o nosso ranking, é lógico que algumas pessoas podem achar que a questão A ou B é mais importante, só que dentro do que a gente acredita de histórico para Ferraz, histórico político, histórico de benfeitorias que fez, né? Sim. De obras e todo um contexto. Acho que foi o que a gente acabou escolhendo aí nesse sentido. Então, em quarto lugar, nós colocamos um prefeito que foi querido pelas pessoas que fizeram parte do governo dele, uma pessoa que teve uma ligação muito forte com a população, ele ia às ruas, conversava com o pessoal, e foi um dos primeiros a se preocupar com temas importantes, questões importantes na cidade, como a questão da canalização do córrego do Itaim, que assolava algumas regiões de Ferraz com enchentes, tudo, né, que Ferraz não tem enchentes, não poderia. A estrutura era outra. Era outra estrutura, então a gente coloca em quarto lugar o DEMA, né? O DEMA, ele fez algumas questões do DEMA foram muito importantes para Ferraz, como a questão da corrupção do pontilhão. Túnel Mário Covas. Túnel Mário Covas, né? É que sabe o Túnel Mário Covas, o pessoal fala assim, onde que é isso? É o pontilhão ali. Avenida Beira-Linha ali, Beira-Linha do trem ali. A Marginalzinha, também é da época dele. Então são trabalhos pontuais que hoje fazem muita diferença para o crescimento da cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? E o que a gente acha que acabou atrapalhando bastante dele. Ele é um prefeito, um ex-prefeito que foi bem avaliado por muitas pessoas, mas assim, muitas pessoas apontam como falha dele, né, em que era prefeito, todo mundo fala, o Dema era maravilhoso, mas era muito mal assessorado, era muito mal orientado. As pessoas que viveram a época ali com ele, quase todo mundo concorda com isso. Muitas ideias de projetos de pessoas que ele tinha para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, por conta desse grupo que o cercava de modo geral, acabavam não evoluindo, acabavam não progredindo. Então isso para o pessoal, ele foi um prefeito bom, mas poderia ter sido muito melhor. Tem as críticas também, como todo mundo tem, mas como a gente fez uma apanhada aí de situações, a gente, né, não podia deixar de incluir o Dema aí. Sim, e aí o Dema, ele chegou a disputar outras eleições também, acabou não sendo eleito e tudo, mas por esse contexto geral do mandato que ele fez, e tem um ponto que a gente nem chegou a falar também, foi o prefeito, muita gente chamava ele de negão de Ferraz, tudo. Então, assim, se você visse a época que ele foi prefeito, o negão foi correria mesmo, entendeu? Dentro daquilo que ele pôde fazer, sofria uma pressão muito grande da Câmara Municipal. Sim, eu ouvi sobre isso aí, histórias sobre a pressão que ele sofria, que não era fácil na vida dele. Não era pela falta de malícia política, porque ele não era político. O Dema, ele era empresário, né? Fábrica de alumínio, né? Tinha a fábrica que era a fábrica do irmão dele e a fábrica dele aqui de Ferraz. Irajá, aí a questão dos postos de gasolina, um monte de coisa. Então, assim, ele tinha essa vida empresarial também, então tinha essa divisão, mas no contexto geral, pelo trabalho que ele fez em Ferraz, eu considero ele, dentro do top 5, o quarto melhor prefeito. É top 5, hein, gente? É top 5, tá? É top 5. Então, nós queremos os 5 melhores prefeitos de Ferraz. Se você quer elencar aí o top 6, top 7, top 8, top 9 e por aí vai, são até 11, né? Até 11, aí fica à vontade, comenta aí, faz a sua lista também, deixa nos comentários, que é importante. São 11 nomes que ocuparam aqui a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. E aí alguns com mais de um mandato, tudo, mas assim, Ferraz, no top 11 vai dar só 44 anos, porque tem gente que não consegue pensar muito, sabe? Tem gente que é muito complicado. Por que você não falou que são 11 nomes se Ferraz tem mais de 44 anos? Então eu deixo claro, porque tem gente que tem mais de mandato, né?
Teve gente que teve 3. 3, 2, então é só se atentar a esse detalhe que vai ser muito importante. Porque senão vai vir a Joaninha lá da Vila Maria Souza e falar, eu tô ligado. Então, Joaninha. É livre a resenha, entra na resenha, Joaninha. Joaninha, você já sabe, eu nem sei quem é, Joaninha. Não, mas vamos lá. Terceiro nome aqui dos melhores prefeitos de Ferraz de Vasconcelos. Pode fazer uma. Ficou em terceiro o Ângelo Castelo. Ângelo Castelo. E eu lembrar, Ângelo Castelo é Castelo com dois L's. E ó, o Ângelo Castelo ficou por eu, por exemplo, o Rony aqui é mais velho que eu tenho que respeitar ele aqui. Então eu tenho 16 anos de Ferraz, conheço algumas pessoas da família, não tão próximo, mas o que a gente ouve falar por aí são coisas boas, né? Sim. Então a gente deixou, e assim, não teve muito a questão de critério, não foi difícil escolher ele, né? Não foi ainda. Por conta disso, porque tem um nome legal, né? Não deixou mancha, não deixou... Não, e não tem nada que eu desabone na condição de prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Foram bons mandatos, né? O prefeito 2 vezes aqui. Ele foi um dos responsáveis direto pela evolução, por exemplo, do asfalto colocado lá na Vila Margarida. Um dos maiores colégios eleitorais de Ferraz de Vasconcelos. Que poucos prefeitos olham para aquele lado lá, né? Pouquíssimo. Passa mandato, entra mandato e a região do Margarida fica sempre ali a mercê na questão de serviço público, né? E olha que assim, tem muita gente que fala que a região do Margarida caberia até uma subprefeitura ali. Né? Sim. Eu não diria uma subprefeitura, porque é uma região muito grande. O pessoal questiona a subprefeitura, a ideia de subprefeitura, há questionamento sim a fazer, mas eu acredito que por ser uma região muito esquecida durante todo esse tempo e por ter um potencial comercial ali, muita coisa para fazer, a gente deveria pensar nisso aí. Quem está na administração aí da cidade podia pensar nisso. E o pessoal fala muito aquela questão por Ferraz ser dividido pela linha férrea, né? O lado de cá e o lado de lá. O lado de cá e o lado de lá. E aí, de repente, alguns departamentos da administração municipal estão ali na região da Vila Margarida. De repente, levar uma parte para lá, né? Fazer um equilíbrio aí. Surgiu até em um período, né, uma sugestão de algumas figuras políticas de Ferraz em fazer subsecretarias naquela região. Um exemplo, a cultura, tá bom, tem a cultura pelo lado de cá. Por que não fazer um atendimento específico? Tem ali aquele prédio lá, um pouco mais afastado, quase na divisa com no Quêmio, tudo, mas ali funciona pouquíssimas coisas, assim, em termos de acesso é tão complicado quanto a prefeitura. Tinha que ser um pouco mais na região central da Vila Margarida para atender a população. Questões ligadas a pagamento de impostos, sabe, esses atendimentos. Sim. O pessoal sair da Margarida para ir para lá, no prédio da prefeitura, lá no Palácio da UBA, é bastante contramão, bastante difícil, e a população acaba sofrendo muito com isso. E aí, pensando na questão da região, o Ângelo Castelo é um dos responsáveis também pela construção do CAIC, isso né, mesmo. que assim, atende bastante a população. Logo que foi criado, facilitou a vida de muitas pessoas ali. Sim. Então dá para ver que poderia se investir muito mais ali se houvesse de fato essa preocupação. Né? Esse olhar, né? Tem que fazer alguma coisa. Se concorda com a subprefeitura ou não, com as subsecretarias, acho que falta vontade política, né? E é uma dúvida que eu tenho bastante com o pessoal também a respeito disso. Você que está em casa vendo a gente, o que você acha que de repente poderia ser feito ali para facilitar a vida dos moradores? E quando a gente fala Margarida e Amazonas, é região como toda, Margarida, São João, Quêmio, sabe, toda assim, reclama-se muito da falta de olhar para aquela área. De atenção. E aí isso é lembrado de 4 em 4 anos, né? E sempre nos últimos 15 dias que antecedem as eleições municipais. Sim. Então vamos olhar para o pessoal da Vila Margarida, que acaba pesando muito. E aí, nós temos 2 nomes, eu vou falar só o segundo, não vou falar o primeiro, né? Dentro das
das figuras mais importantes dentro da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. E aí, antes de falar os nomes, tem alguns pontos que são importantes. Vocês falaram 3 nomes. E aí, só de cabeça, aqui eu estou lembrando também 7 e 5 nomes que foram muito mais importantes do que como é que vocês vão colocar 2 só. E aí eu te falo, discorda? Coloca nos comentários. Coloca nos comentários aí que é importante. A gente fundamental a participação. Entender o que você está pensando aí. E é livre, a resenha é livre, né? E cara, eu acho que é perigoso o pessoal montar um ranking com 5 nomes sem falar nenhum dos nomes que a gente colocou aqui. Agora, o primeiro e o segundo deu mais trabalho. Deu porque nós começamos a comparar trabalho. Nós tivemos que pesar. Não foi fácil, não. Não foi. Segundo lugar, o segundo prefeito mais importante da história de Ferraz de Vasconcelos, Zé Biruta. Zé Biruta. O Zé Biruta. O Zé Biruta. Assim, primeiro que a gente já parte da questão dele ter sido prefeito 3 vezes. Vereador? Vereador. Não tinha salário na época? Na época complicada, 72, algo assim, isso. E aí ele vereador, presidente da Câmara Municipal, na época vereador, se afastou da política por um período longo e quando retorna prefeito de Ferraz. 20 anos? 20 anos. Depois. Isso, prefeito de Ferraz de Vasconcelos. E aí, de lá para cá, foram 3 mandatos intercalados, o que é muito difícil. E o último mandato depois de 12 anos, porque nós tivemos um prefeito reeleito, na sequência entrou um outro grupo político e só depois que veio o Zé Biruta. Então, são 3 mandatos bem destacados um do outro, que numa análise geral, a gente colocava como um prefeito muito importante para Ferraz de Vasconcelos. Posso? Sim. É sobre desistir ou não de uma vida política, de lutar por aquilo que a pessoa acredita. O Zé Biruta é um grande exemplo né? De persistência e que deu certo. Sim. Ele ficou 20 anos, foi vereador, presidente da Câmara, depois ficou 20 anos, veio para prefeito e ganhou, depois esperou mais 12 anos, veio para prefeito e ganhou de novo. Antes teve a reeleição, né? Não, foi intercalado. Foi intercalado, né? Então, eu falo a história dele em si. A primeira eleição com o rei, poderia ter sido rei de Ferraz, foi em 2000, que foi quando o Dema tentou a reeleição e não foi eleito. Então, não tinha reeleição, na verdade. Não tinha, é verdade. Isso. O Dema foi o primeiro que tentou a reeleição. E não conseguiu. Um dos marcos assim, importantíssimos para Ferraz de Vasconcelos, o que mostra 2 pontos em Ferraz. Primeiro, que boas coisas foram criadas em Ferraz, e o segundo, que a falta de visão política de vários grupos que assumiram a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos mostra o quanto nós estamos atrasados em relação a isso. Foi criado ali no complexo poliesportivo, chamado de Birutão. Cara, ali era um espaço espetacular criado na administração do Zé Biruta, que tinha o campo de futebol, tinha um quadro ali onde fim de semana o espaço era lotado. A piscina funcionava. A piscina semi-olímpica ali. No fim de semana seriam as quadras todas cheias. Uma quadra para o pessoal jogando basquete, na outra quadra a galera do vôlei, aí na outra quadra o pessoal do futsal. Aí no campo, jogos rolando, e aí a criançada andando de patins, de bicicleta. Então era tinha um salão também, o salão que tinha vários eventos ali, formaturas, tinha muito colação de grau. É um período que eu trabalhava na questão de organização de eventos, a gente fazia formaturas, a gente fez bastante colação de grau ali, sabe? No espaço gratuito, que a população gostava muito. E aí, assim, foi um projeto da época da administração do prefeito Zé Biruta, um trabalho da hora, legal, tudo. E quando saiu, trocou o prefeito, já queriam mudar o nome do espaço. E não conseguiram. Não conseguiram, e acabaram as quadras. Fica muito aquela impressão que, não sei se é isso o caso, é questão de impressão, igual eu falei. O que o prefeito anterior fez de bom? Ele fez isso, beleza, então vamos parar com isso, vamos criar o nosso. Vamos destruir. Então o que poderia evoluir, o que poderia avançar, acabou ficando travado, porque não tem essa visão da política de continuidade em Ferraz. E assim, até hoje não se resolveu
a questão dali daquela área, né? Ah, não, ali tem... Ia ser shopping, aí acabou sendo mercado, aí depois proposta de parque, e aí ninguém resolve nada. Eu lembro, Léo, que na eleição de 2020 eu entrevistei o Zé Minuta e nós tratamos sobre esse tema. Ele falou que a prefeitura havia ganhado na justiça aquele espaço, que o mercado queria que devolveu o terreno e tudo. Só que, assim, igual jurídico. Aí vem outro fala que vai tirar o mercado de lá. Entendeu? E aí depois. Mas eu sei de algo que, assim, não, tem no plano diretor que estava sendo desenhado, ali realmente tem um parque para ali. Tem um projeto de um parque. Mas aí fica muito esse negócio de muitas coisas faladas a respeito e nada resolvido. Nada. Passa ano, mandato e nada. E primeiro que eu não acho interessante resolver também, porque como é que isso vai virar plataforma de campanha? Eu tenho que falar uma coisa. Se eu resolver a questão do Milutão, porque eu chamo de Milutão, mesmo você em casa não chamando, é Milutão. O Milutão, ou resolvendo alguns outros pontos importantes em Ferraz. Complexo voltar, Kaiser Model Júnior. É isso? É isso daí. Se pra mim foi difícil falar o nome do primeiro prefeito, mas. Agora isso aí eu quero ver você falar. Não, é o complexo do Milutão, né? É isso e aí. Tentaram mudar para Turcão, e tentaram mudar para um monte de coisa e acabou dando errado. E agora? Será que vai ser um nome lá? Deixa eu pensar um nome, deixa pra lá, vai. Eu não vou falar, não, deixa pra lá. E aí, pra gente se dar risada. Você falou, nos bastidores. Não, tomara que não tenha sido gravado, né? Segundo lugar, Zé Minuta, 3 vezes prefeito em Ferraz de Vasconcelos. E aí, ele teve esses 2 mandatos que fez toda essa construção. E quando voltou, quando foi eleito em 2016, né? Terceiro mandato, né? Em 2016, então ele pegou uma cidade completamente quebrada e endividada. E aí, dentro do que a cidade vinha atravessando, a cidade deixou de ter investimentos, tudo por conta da irresponsabilidade de algumas pessoas que passaram pela prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Já com a idade avançada, né? Não tinha mais aquela energia. Sim. E aí ele tinha duas opções faladas por ele mesmo, né? Que era deixar a coisa como estava, fazer uma obra aqui, aquele famoso Mingan que eu gosto, ou colocar as contas em dia para que a cidade pudesse ter de novo investimentos do governo estadual, do governo federal, recursos. Pudesse receber recursos. Para a cidade poder evoluir, porque Ferraz estava sobrevivendo através da sua arrecadação de impostos. E não dá para você tomar conta de uma cidade com 200 mil habitantes, com tanta coisa para ser feita, com dinheiro de IPTU, de impostos internos, tudo. Aí ele, na última gestão, ele teve um trabalho de gestão financeira, preocupação financeira, para que a cidade voltasse a ter recursos. E por mais simples que possa parecer, não é. Pecou na comunicação e na presença. Sim. Isso aí foi o que eu acredito que, né, atrapalhou ele. Eu acho que faltou muito expor também a questão, falta na questão de equipe, algumas pessoas, lógico que não generalizando na questão de equipe, mas algumas pessoas que podiam estar, né, colaborando positivamente, mas não fez isso. Nos bastidores falou-se muito que, por conta do histórico de Ferraz de Vasconcelos, dos prefeitos anteriores, envolvendo casos policiais, ele tinha muito medo de ser preso. Então era aquele medo assim, não, filho, isso não pode, isso não pode, sabe? E as pessoas que conviviam ali falavam muito isso, tem que deixar as contas certas. E quando ele saiu, isso ficou totalmente evidenciado. A cidade, não é que ele pagou as contas de Ferraz de Vasconcelos, Ferraz estava zerado de conta. Ele conseguiu... ele negociou e conseguiu fazer caixa. E isso era fundamental. Ele, quando saiu da prefeitura, a prefeitura tinha dinheiro em caixa. Então, por isso, por todo esse histórico, o Zé Minuta fica como segundo lugar dentro da história de Ferraz de Vasconcelos. As pessoas não podem fazer o recorte do Minuta do último mandato. Tem que pegar os 3 e ver o que foi construído. Foi o que a gente fez. Sim. Não é porque a gente está aqui, é só falando uma coisa boa. Lógico, teve os pontos, né? Mas na balança, o que pesou foi mesmo essa trajetória dele, né? E eu nem falei que mais era fumo.
Mastigava fumo. O pessoal falava que mastigava fumo. E agora não é piada. E não falou também dos rodeios, né? Na época não tinha essa questão animal tão viva, né? Mas ele fazia disso. E eram festas gigantescas na época que ele era prefeito de Ferraz, cara. O pessoal gostava muito. Você precisava de uma bostinha de canal aqui, outra ali, né? mas tinha música. O pessoal acaba usando contra, né? Nessa época. Isso aí, que Deus abençoe a biruta. Que susto, eu que dou pé, Deus abençoe, gente boa, eu tô gostando dele, cara. E é um cara que sempre. Nunca tive próximo dele, não. Cara, assim, mas assim, às vezes que eu vi ele não tem nada contra também. Então, ele é uma pessoa que, indiferente de você ser apoiador, ser parceria ou não, ele trata todo mundo com respeito, sempre fez, cara. Sim. Sempre fez, né? Do jeito que todos deveriam fazer. Até hoje. Primeiro lugar, a gente falando, cara, a gente tem que levar em consideração não só a questão do contexto histórico, mas assim, quem foi a pessoa, o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, quem é a pessoa, além disso, quais os benefícios reais que essa administração trouxe para a Ferraz de Vasconcelos, e indiferente de quem assuma a cidade, isso não se apaga. Sim. Isso é porque fez bastante coisa. Muita coisa. E fala-se muito de, assim, essa questão política aqui, tentar apagar a história de quem saiu. É um dos prefeitos que mais fez. Por isso que ele está em primeiro aí. Sim. Né? Não dá para você apagar a história de quem fez pela cidade. Assim, histórias boas e ruins. Né? A história está aí, está para ser contada. Tem gente que merece o topo por entrar e sair com a cabeça erguida. Sim. Esse é o ponto principal. É importante. E esse ponto ele é tão importante assim, que todo grupo político da cidade, seja ele grupo de candidato A, B, ou seja, municipal B, todos falam bem por esse contexto. E levando isso em consideração, em primeiro lugar, como o melhor prefeito da história de Ferraz de Vasconcelos, Makoto Iguchi. Eu tive o prazer de conhecer os Makoto. E Makoto é uma figura totalmente tranquila, assim, serena, talvez por ser oriental. Simpático, eu atendi a todos, a mim, inclusive algumas vezes que eu tive contato com ele, totalmente atencioso, enfim. Então, dentro dessa personalidade dele, e aí junta-se ao que ele fez como prefeito de Ferraz de Vasconcelos, não dá para colocar qualquer outro nome hoje como o melhor prefeito da história de Ferraz de Vasconcelos do que o Makoto Iguchi. E aí tem alguns pontos que são importantes. Mas ele é de uma outra época. Tudo bem, é de uma outra época, porém, o que foi feito na época, hoje ainda é destacado e está aí hoje sendo um legado pela população, né? É esse legado. Deixou um legado. Na questão da saúde, por exemplo, quando ele foi prefeito em Ferraz de Vasconcelos, a população ficava muito presa na questão do CS2 e da saúde lá da Santo Antônio, sabe? E o hospital regional, ele era particular. E aí, assim, passou a ficar por controle do Estado. Quando ele era prefeito, mudou o nome de São Marcos, né, para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. O hospital era do Dr. Osíris, né? E aí mudou, foi dentro desse período, e foi na época em que ele era prefeito de Ferraz, e teve essa articulação dele também para que isso se tornasse real. E ele foi uma pessoa que trabalhou muito na questão da industrialização em Ferraz de Vasconcelos. Outros prefeitos que vieram após falaram muito sobre isso, alguns até trouxeram mesmo essa questão. Fizeram também. Mas bastante. Quem começou esse trabalho na questão do parque industrial em Ferraz foi o Makoto, né? E trazendo indústrias para cá, tudo, algumas hoje altamente renomadas, como o caso da Nambê, Brinquedos Bandeirantes, e uma empresa gigantesca, reconhecida mundialmente. A Nambê, ali perto do Pontilhão, na rua Caetano Rubio ali, um baita trabalho também feito por ele. E para mim o grande legado é ligado na questão da educação, né? Ele foi o responsável pela construção de algumas escolas que hoje são um marco aqui em Ferraz de Vasconcelos. Holândia, né, que é o São João, né, que era São João, Holândia, Uijima, Vila São Paulo,
são escolas que ele construiu aqui e trouxe junto com essas escolas algumas histórias importantes, né? Tem a questão que eu estava falando nos bastidores do GIMA, da escola de GIMA, né? Que hoje onde você estudou, né? Onde eu estudei da minha primeira série até o último ano do ensino médio. E o GIMA é o nome de uma cidade lá do Japão, né? Sim. E aí quando ele fez a escola aqui em Ferraz, fez essa homenagem, o prefeito da cidade de GIMA veio aqui para Ferraz de Vasconcelos, foi conhecer a escola. Eu lembro que era a época que nós cantávamos no hino nacional, da escola, tudo, né? A gente, como era tudo pequenininho, torcia para chover. Momento de nostalgia. E assim, era dentro da educação, você via essa evolução. E hoje são escolas aqui em Ferraz de Vasconcelos que a gente vê que... Asfalto? E também na região de Santo Antônio? Sim, ele fez esse trabalho lá que ajudou muito a região também, e as empresas, tem até a Universo que tinha subindo ali a rua que era um pouco mais lá em cima. Então assim, ele fez esse trabalho importante até. Aí você puxa todo esse histórico. As árvores da Avenida Brasil e Jânio Quadros. E aí fala, como que o Makoto não pode ser considerado o melhor prefeito de Ferraz de Vasconcelos? Não tem como. Não tem. Você aí em casa acha que tem alguém... E a oportunidade que eu tive de estar com ele, eu tenho uma história engraçada que ele falava, a gente estava falando de jornal, da oposição, disse que na época dele saiu a oposição colocava lá na manchete do jornal, e Ferraz morre 2 vezes, uma natural, outra por afogamento. E só tinha um cemitério aqui da saudade, e quando sepultava as pessoas, minava água e tal. E ali embaixo tinha mesmo, né? Ele contou essa história aí que a oposição usou contra ele e tal. Mas é um parênteses aqui de uma história assim, da questão política, da região política. Que na época morria pouca gente, tá? Se você for, lógico que é piada, né? Na hora que você vai hoje no cemitério da saudade, você vê o tamanho do cemitério, fala, é impossível que isso aqui era o cemitério da cidade, de tão pequeno que é. Você vai da saudade. O cemitério da saudade é aquilo assim, o cemitério da cidade, né? Cemitério de tão pequeno que era. Você vai lá no Cambiri, que era gigantesco. Sim. E crescendo muito cada vez mais. Ferraz está arrebentando geral. Precisa rever muita coisa. De gestão. Né? Então é isso. Os nossos 5 prefeitos de Ferraz de Vasconcelos. Em 5º lugar, o Luiz Datson, não pedi o nome, primeiro. Em 4º lugar, o Bema. Em 3º lugar, Ângelo Castelo. 2º lugar, Zé Minuta. E em 1º lugar, Makoto Ebuchi. Discordou de alguém? Acha que alguém não merecia estar aqui? Você pode fazer 2 coisas. Uma coisa só, vai deixar pra lá. Faz uma coisa só. Coloca aqui na relação. Comenta aqui. Qual é o seu top 5 aqui? A segunda coisa, esquece. Legal, né? É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Na próxima segunda tem mais uma resenha livre, num papo legal, num papo leve aqui. Eu quero agradecer as pessoas que estão comentando os outros vídeos. Tem alguma sugestão? Deixa pra gente aqui. Qual é o tema que vocês querem que a gente aborde aqui? Sim. A gente vai, né, buscar trazer aqui para vocês. Aliás, haviam falado para a gente fazer um ranking aqui com os prefeitos de Ferraz. Eu sei que quem sugeriu o nome pensou que teria outros nomes aqui, mas assim, você pediu, a gente fez, irmão. Beleza? Valeu. Obrigado, até a próxima. Um abraço, pessoal.